Guardião da Notícia. A Guardiã da Notícia. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão. Nós vamos conversar com 3 moradores de Ilhabela, eles que são proprietários de casas que são utilizadas para locação de veraneios, de turistas. Recentemente saiu na imprensa local da cidade que a secretária Bianca, que é a secretária de turismo, fala sobre a retomada econômica da cidade e prevê então privilegiar o acesso de moradores e veranistas em um primeiro momento e depois, na seguida, os hóspedes de hotéis. Ontem a Bianca deu uma entrevista pra gente, falou ao vivo conosco, eu estava no gabinete lá na Prefeitura de Ilhabela, onde ela explica que eles desejam fazer um mapeamento de quem são essas pessoas que entram e saem de Ilhabela, como é que funciona esse trabalho que, querendo ou não, é de receptação de turistas. Para conversar conosco, nós estamos aqui com Daniel Marçal, ele que é representante desse movimento de proprietários das casas e fala ao vivo conosco por telefone. Uma ótima tarde, Daniel. Obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Gabi. Agradeço poder estar tendo esse direito de resposta. Acho que num momento de tanta tristeza, aliás, gostaria de agradecer a todos os ouvintes e participantes da Guardiã da Notícia, colocar aqui, num momento que todos os proprietários, donos de casa temporada, estão passando por um momento difícil de preocupação, pais de famílias que vivem exclusivamente da locação de suas casas, vem a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e declara no primeiro momento que iria só privilegiar hotéis e pousadas. Muito bem, e aí ao seu lado tem mais 2 colegas, colegas amigos, representantes também aí dessa categoria em Ilhabela, que é o Rafa Pombo. Uma ótima tarde, Rafa. Oi, Gabi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde também aos ouvintes. Obrigado pelo espaço nesta tarde para nós podermos expor a nossa ideia, conversar um pouco e também recebemos algum feedback, de repente, do pessoal dos ouvintes da rádio. E também acho que é Fábio, advogado, que está aí? É o Paulo. Paulo, perdão, Paulo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, ouvintes. É um prazer falar com vocês. E estamos aqui dispostos a esclarecer quaisquer dúvidas aí que vocês e seus ouvintes possam ter a respeito da legalidade, da contratação de imóveis para aluguel por temporada, da sua regulamentação e, enfim, matérias que tenham a ver com esse tema. Bom, vamos lá. Vocês fizeram um manifesto, de locação de temporada dizendo que é legal. O que aconteceu nesse meio tempo, Ontem a secretária havia dito para mim que... Ela havia dito que, na verdade, o que aconteceu? Teve um movimento que procurou a prefeitura dizendo que queria também atravessar vans e de turismo. E essas pessoas que nos procuraram dizendo que queria também ter essa autorização são os proprietários dessas casas. Isso ela falou ao vivo aqui pra gente ontem durante a tarde. E aí ela chegou a citar também durante a entrevista, dizendo que a lei do inquilinato, que existe essa divergência de opiniões. Então, eu queria abrir o espaço aqui para vocês, começando pelo Daniel, que foi quem procurou a nossa equipe de reportagem primeiro, dizendo onde que está a divergência, o que vocês esperam do poder público, o que está acontecendo nesse imbróglio. Na verdade, o que acontece? Onde nós temos uma cidade onde a única indústria que funciona é o turismo, é normal se entender, porque em todo mundo isso acontece, que existam as casas de locação por temporada. Então, por diversas vezes a gente vê uma divergência onde donos de pousadas e hotéis nos veem como concorrentes, o que não é certo, Na verdade, nós somos parte de uma classe que fomenta a renda e turismo aqui em Ilhabela. Então a gente percebeu, inclusive houve o vazamento de alguns áudios, onde mostrava exatamente isso, que eles queriam estar nos tirando de alguma forma
dessa nova entrada, né, desse pós-pandemia, de estar tirando as casas de locação dessa retomada. E a gente achou estranho. E aí ela veio com essa conversa em relação que no ano passado, né, foi falado para vocês, que alguns moradores teriam procurado ela para falar a respeito das vans e dos ônibus. O que a gente gostaria de deixar claro é que nós estamos hoje procurando apenas a legalidade de poder trabalhar com as plataformas hoje já existentes, pois até então ela tem divulgado esse privilégio a hotéis de pousadas, através da criação de uma plataforma diferente, né, onde ela proibiria a utilização das plataformas atuais e que deveria ter um cadastramento, né, não entendendo as casas de locação de temporada como participante econômico da cidade. E a gente até questionou em relação a isso numa live onde ela fez com um vereador local, e dizendo, quem fez essa pergunta fui eu, e ela falou: vocês não têm CNPJ, então não reconheço vocês como participantes. Então isso aí criou uma revolta muito grande junto aos proprietários de casa, que hoje são mais de 1.000, dizendo assim: poxa, a gente tem uma lei federal que nos regulamenta, deixa clara a possibilidade de trabalharmos. Hoje você tem um presidente que abre para que diminuam as burocracias, né, para que o emprego seja cada vez maior, né, que as pessoas tenham uma atividade econômica, e a gente vê um retrocesso em Ilhabela. É como se fosse o táxi brigando em relação à plataforma do Uber. Totalmente ao contrário do que vem acontecendo, não só nas cidades turísticas de Ilhabela, mas também como o mundo, né? A gente tem visto aí até ela colocou em relação aos Estados Unidos, né? Em relação à cidade de Orlando, e Orlando já colocou publicações dizendo que as casas já estariam liberadas. Inclusive que existe estudos onde falam que as casas serão os lugares mais propícios para a retomada da economia, porque são mais seguras. Vocês são em quantos proprietários aí liderando esse movimento para tentar conversar com a prefeitura e encontrar aí uma saída? Mesmo porque, Daniel, Paulo e Rafa, a prefeitura, segundo informações que eles me deram, tá, ontem, eu tô aqui só mediando, né, jornalismo é pra gente noticiar, informar, não tô aqui para opinar, mas a informação que eles deram ontem, que isso não é uma lei, que ainda não está nada acertado, mas que eles precisariam mapear quem entra e quem sai de Ilhabela. Que uma vez que você loca a sua casa para turistas, eles querem ter esse controle de quem está chegando na cidade. Oi, Gabi, é o Rafael. Oi, Rafael. Eu acho que antes de a gente entrar nesse assunto, vale lembrar quem nós somos, tá? Nós somos pessoas comuns, pais, mães de famílias, que recebem famílias e que, em contrapartida, as regras da hotelaria e as regras das pousadas, nós aceitamos pet, aceitamos criança, tá? Você falou em quantos nós somos, tá? Nós somos hoje mais de 1.000 famílias, tá? E segundo um levantamento, nós geramos direta e indiretamente mais de 100 milhões de reais por ano nessa cidade. Então nós geramos direta e indiretamente mais de 100 milhões de reais hoje. Nós fazemos parte da economia da cidade. Então, de repente, sermos tratados como ilegais é uma coisa, sabe, que ferem os nossos direitos. Sabe, eu sou caiçara da Praia do Curral, aqui na Ilhabela, no sul da ilha, não sei se você conhece, e
é uma praia... Eu conheço muito bem e passei meu aniversário lá o ano passado. Ah, legal. Então, a minha avó, sabe, a minha família é uma das últimas remanescentes ainda na praia do Curral, né, das poucas famílias na praia. E a minha avó, desde sempre, sabe, teve o chalezinho dela, que alugava para a temporada. Aquilo era meio que um meio de subsistência, sabe? Então, eu acho que hoje, quando as pessoas olham e... sabe, isso acabou se tornando uma coisa cultural. Muitas famílias dependem disso, né? Eu dependo disso, meu pai depende disso, meus irmãos, sabe? Se tornou um negócio familiar para nós. Claro. E sobre o mapeamento, né, que a secretária fala sobre o plano de carga, isso é realmente viável, né? Se o poder público tiver a boa vontade, né? Afinal, até agora, eles não têm demonstrado boa vontade em resolver isso. Pelo contrário, eles estão agindo de forma segregada, sabe? Eles estão nos colocando de lado. Então, o poder público tem todas as ferramentas, sabe? Eu posso até citar que o Contur já possui alguns números, já possui estudos que são reais. Então, talvez falte um pouco de vontade e empenho da secretária, sabe, em resolver essa questão. Desculpa, Gabi, mas só fazer um adendo. A gente tem reparado desde o início dessa conversa de que tudo se tornou culpa das casas de locação de temporada. Ou seja, a prefeitura não faz a sua lição de casa, né, como deveria fazer, e hoje, para fazer essa exclusão, né, da retomada econômica, colocou tudo como culpa das casas de locação de temporada. Por exemplo, eles falam em relação ao saneamento básico. Quem deve promover o saneamento básico? São as casas de locação de temporada ou a prefeitura? A prefeitura, claro, né? Poder público. Nossa. Inclusive está na ODS da ONU, né? Que saneamento básico, a ODS 6 da ONU fala sobre saneamento básico, que é dignidade. Nós somos casas legalizadas, ou seja, existe IPTU, existe tudo bonitinho lá na prefeitura. Ao contrário do que tem acontecido em relação ao crescimento desordenado. De frente aqui à minha casa, a gente, se você perguntar para a prefeita sobre o meu nome, Daniel Marçal, vai ver que eu sou a pessoa que mais batalho em relação ao combate de crescimento desordenado. Antigamente, em frente à minha casa é uma mata atlântica virgem. As árvores estão sendo destruídas, árvores centenárias vindo ao chão, todo o esgoto está indo para córregos, né? As nascentes estão sendo destruídas. Antigamente a gente falava em relação a barracos e tapumes levantados. Hoje não, hoje está na cara aqui, o pessoal está construindo com tijolo, alvenaria, e a gente não tem visto a fiscalização derrubar esse tipo de coisa, sabe? Nós estamos em época de eleição, né? Então hoje tudo pode. Não, tudo pode não, Daniel, a gente está aqui, a imprensa está aqui para fiscalizar. Então você pode deixar que se você quiser... Eu já fiz uma reportagem sobre invasões aí na Ilhabela, eu tive na Coroa do Camarão, eu visitei todas as nascentes que estão sendo poluídas. A gente tem acompanhado de perto, inclusive o embate também da Prefeitura com a Sabesp em relação ao saneamento básico na cidade. A gente está acompanhando sim, monitorando isso. Mas vamos voltar no assunto de vocês, porque o nosso tempo está acabando. Em relação... O que pode ser feito hoje? A gente está numa época de pandemia, ninguém entra, conforme eu havia dito anteriormente, ninguém entra e ninguém sai de Ilhabela, porque existe um decreto. A retomada da cidade vai ser gradativa, isso é óbvio, porque vai acontecer em todo o país, como está acontecendo no mundo e em todos os outros países que tiveram o coronavírus. Primeiro do que o Brasil. O Brasil hoje virou o epicentro do mundo em relação ao Covid-19. Eu estou acompanhando os casos em Ilhabela, são 38 casos que existem aí na cidade. A primeira pergunta que eu fiz após ela fazer a defesa dela em relação a esse programa é como é que seria aí na cidade, porque vocês vivem exclusivamente do turismo, e turismo é aglutinação, é aglomeração, são restaurantes, são passeios,
passeios, são hotéis. Vocês precisam estar adaptados às leis de sanitização para que o vírus não se espalhe, mesmo porque, como você já disse, cresceu desordenadamente. Imagina uma ilha como Ilhabela com 40 mil pessoas e sem nenhum respirador. Como é que vai conter isso? Será que dá tempo de você conseguir atravessar as pessoas que contraem vítimas de Covid-19 até São Sebastião? Então, tudo isso tem que ser pensado. Em relação às casas de vocês, realmente, acho que tem um advogado aí com vocês, é o Paulo, né? A lei do inquilinato protege vocês, mas como é que fica essa legislação para uma ilha, que é um paraíso, destino de turistas? Como é que vai ser feito tudo isso no pós-pandemia? Eu acho que o que vale para vocês agora, então, é uma discussão franca, aberta, com o poder público, porque vocês são proprietários, vocês têm a razão de vocês, e o poder público também precisa colaborar. Acho que vocês precisam entrar num consenso. Então, até queria abrir a palavra aqui para o Dr. Paulo, para ele falar um pouquinho como é que funciona a legislação para isso. Eu não sei se vale, eu sou leiga no assunto, mas a gente tem Fernando de Noronha, que é uma ilha que controla a entrada e saída de pessoas, inclusive existem até taxas para você permanecer no arquipélago. Então, doutor, eu queria que o senhor expusesse a sua opinião referente a isso. Sim, Gabi, com todo prazer. Primeiro, o Brasil hoje ele tem garantida a propriedade privada através da Constituição. O Código Civil estabelece que é direito do proprietário usar, gozar e dispor do seu imóvel, e a Lei 8.245/91, portanto, é uma lei bem antiga, bem estabelecida, regulamenta a locação predial urbana em todo o território nacional. Então, a locação ela já é regulamentada há muitos anos no Brasil. Ilhabela não é exceção, nem Fernando de Noronha, nenhum lugar se proíbe a locação de imóveis. O que a Prefeitura está fazendo agora, aproveitando esse momento que nós vivemos o estado de calamidade pública, a nível federal, estadual e municipal, foi estabelecer um bloqueio na balsa, e a partir daí ela quer regulamentar toda a cadeia produtiva a partir do que ela entende como ideal para a Ilhabela, mas sem uma discussão franca e aberta com a sociedade. Não se pode, através de um lobby encastelado dentro do concurso, impor e revogar uma legislação. Em relação às disposições sanitárias, é bom dizer e realçar que as casas, elas, aos olhos do turismo pós-pandemia, são os locais mais adequados a você poder vivenciar o isolamento social que vai nortear o turismo nos próximos meses. Eu não digo nos próximos anos, porque nós vamos voltar a uma situação normal até que o surgimento de uma vacina. Mas até lá, nos próximos meses, a demanda por casas vai ser enorme. E Ilhabela pode se aproveitar deste momento para criar um padrão sanitário de turismo seguro, inclusive através das casas. Nós não temos áreas comuns, não tem refeitório, não tem piscina, não tem salão de café da manhã, não temos corredores. O pessoal traz de casa sua própria roupa de cama. Não temos, as casas não oferecem serviços, não há aglomeração de funcionário. Então, dentro das normas sanitárias que vão ser estabelecidas no pós-pandemia, as casas de locação por temporada são aquelas que oferecem a maior possibilidade de isolamento. Claro, muito bem. Eu vou ler alguns comentários aqui, começando pelo Jackson Hofflin Martins. Diz que comparar Ilhabela com Fernando de Noronha é um absurdo e lá nem água tem. Olha, queria dizer que também falta água na Ilhabela, viu, durante a temporada, Jackson. Então, assim, a gente só fez um comparativo dizendo que, assim, existem regras determinadas pelo poder público, mas longe de mim falar se Ilhabela parece ou não com Fernando de Noronha, mesmo porque são em locais completamente distintos. A Cristina Paiva fala que a prefeitura quer que haja cadastramento e, em posse disso, fazer com que os proprietários tenham laudo do Corpo de Bombeiros, etc. Cristina, eu não tenho essa informação, quem pode falar são os proprietários. Daniel, é isso? A prefeitura está pedindo esse laudo de bombeiro para vocês, não? Chegou para nós alguns projetos de lei, até por causa disso que o movimento cresceu, né?
alguns projetos de leis, por exemplo, esse que fala de bombeiro, vaga de garagem, 2.000 metros, isso veio lá atrás, através da rede hoteleira. Certo. Não, então, Foi então não é um projeto de lei ainda, isso é só... Não foi votado, nada. Isso... Também é importante um aspecto nesse cadastramento, que é uma forma de você excluir determinadas pessoas ou levar determinadas pessoas para a informalidade ou para a ilegalidade, é criar um cadastro onde você estabeleça obrigações ou regras de participação nesse cadastro que são inatingíveis para a maioria dos proprietários. Claro, concordo. Aí você transforma o que é legal em ilegal. Certo. Não, agora ficou... E aí nós temos um problema. Temos um problema, então, em relação ao ir e vir. Quer dizer, a prefeitura deve regular a entrada e a saída dentro de um padrão sanitário, mas que seja para todos. Sim. Tá? Que seja para todos. Não somente aos clientes de uma plataforma financiada com dinheiro público para concorrer com plataformas privadas. Porque as plataformas de venda, o Booking, o Airbnb, Alugue Temporada e outras, são financiadas com dinheiro de investidores. E a prefeitura está com desvio de finalidade, promovendo com dinheiro público uma plataforma que vai concorrer com essas que tem um capital privado. Essa plataforma criada pela Prefeitura de Ilhabela, ela não acopla essas outras plataformas, como o Airbnb, o Booking, etc.? Não, ela quer criar vantagens competitivas em detrimento dessas plataformas para atrair as vendas para a prefeitura. Mas a prefeitura vai vender? Então, exatamente, um dos problemas. Não há. Não, a prefeitura não pode vender. Tem alguma informação desencontrada aí. Exatamente, é isso que nós estamos dizendo. É um dos pontos que... Olha, eu vou ler o último comentário aqui da Jana Fernandes. Ela fala: as pessoas passaram a alugar suas casas que antes ficavam fechadas o ano todo. Isso não é verdade, né? Muita gente aluga, vocês mesmos já falaram, são mais de 1.000 proprietários e 1.000 casas alugadas em toda Ilhabela. Mas eu tenho uma sugestão para vocês, porque o nosso tempo aqui já estourou, a gente já tem os próximos entrevistados, inclusive, já estão aqui na nossa emissora. A minha sugestão é, vamos mediar um debate, uma conversa. Nós aqui da Guardiã da Notícia acompanharemos essa conversa para vocês tentarem chegar num consenso, porque eu acho que o objetivo de todos vocês é uma Ilhabela melhor, o paraíso sustentável, né? Um lugar onde você possa receber bem as pessoas, seus convidados, gerar a economia, fomentar uma economia local, porque quem mora aí precisa sobreviver, e não é entrar numa guerra e muito menos travar a entrada de turista na cidade, mesmo porque é daí que sai toda a economia da cidade. Se vocês toparem, eu vou para Ilhabela no final de semana. Aliás, a cada 15 dias eu tô descendo para aí, porque a gente está montando a nossa base do litoral, inclusive aí na Ilhabela. Então, a gente pode mediar esse debate e fazer uma discussão aberta e com a participação popular. Sim, a gente está disposto. Em nenhum momento nós não queremos estar criando barreiras perante ao crescimento organizado de Ilhabela. A única coisa que nós não queremos é que uma lei seja corrompida, né? Eu acho que se a lei foi feita, ela tem um embasamento para abranger o maior número de pessoas. Então você não pode restringir criar uma regulamentação para restringir algum tipo de pessoa que se enquadra nela. Só isso, só a legalidade. Tá certo, meninos. Olha, muito obrigada pela participação. Rafa Pombo, Dr. Paulo e o Daniel Marçal. Vamos nos falando, então, e podem deixar suas considerações finais. Então, acho que, como a gente comentou, Ilhabela tem feito um trabalho muito bacana para trazer o turismo, né? No momento que nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, ninguém pode estar de fora para essa retomada. Eu acho que se é um pai de família que depende disso, ele não pode ser considerado excluso. E essa preocupação é com o que os nossos gestores deveriam estar mais preocupados, né? Então a gente espera que a prefeitura tenha um entendimento disso. Existem muitas famílias, não só investidores, mas como caiçaras, que
nasceram ali e que sobrevivem disso. E mais uma vez, inclusive de praias isoladas, né? Nós temos, por exemplo, o Bonete, que também tem casas de locação do outro lado da ilha. E é um lugar lindo, bacana, Gabi. Eu sei, eu sou apaixonada pelo conhecer. Bonete. Inclusive, eu tenho alguns proprietários de casa de locação lá que eu posso te indicar. Que bom. Vamos fazer um movimento aí para resolver isso, porque todo mundo quer ser feliz, quer curtir Ilhabela, curtir as belezas naturais, estar mais conectado. A gente vai tentar mediar aí e a gente resolver da melhor maneira possível, que fique bom para todo mundo. Tá bom? Obrigada, meninos. Uma ótima tarde para vocês. Oferecimento. E Veloz, a sua conexão.